Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse novo vídeo aqui no canal. Esse vídeo que é um devocional diário que acontece como live de segunda a sexta-feira em meu perfil no Instagram e aos sábados e domingos esse vídeo sobe gravado aqui no meu canal no YouTube. Hoje, excepcionalmente, uma segunda-feira, porém eu não conseguirei estar ao vivo às 19h30, então o vídeo estará gravado aqui para que você também tenha disponibilidade de horário para poder assistir no momento que você quiser. Lembrando que se você ainda não curtiu e não compartilhou esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e ajude esse canal a crescer, esse canal que só foi criado para abençoar e edificar a sua vida por meio da palavra de Deus. Eu sempre tenho um bordão, que eu digo, um jargão, que eu digo que todos os dias é dia de estabelecermos relacionamento íntimo com o Pai por meio da sua palavra. E por isso eu não perco um dia sequer da leitura da palavra. E quando eu não posso gravar, fazer a live ao vivo e deixar gravado em meu perfil no Instagram, eu utilizo esse recurso de gravar antecipadamente e depois subir no horário das 19h30 também. Hoje, então, nós vamos ver os capítulos 6 e 7 do livro de Provérbios, lembrando que nós já estamos, também no segundo livro de Coríntios, das cartas, das epístolas de Paulo aos Coríntios. Sempre no início desse vídeo, ou que seja a live, eu gosto de lembrar o porquê que é importante ler os provérbios. O próprio rei Salomão deixou aqui escrito que ler os provérbios vai te ajudar a aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, aprender os ensinos que produzem sabedoria, desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos, aumentará em muito o seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Olha quanta coisa que os provérbios, a leitura de provérbios nos ajudam. Por quê? Provérbios são ditos populares, são histórias, são parábolas escritas para que conduza-nos ao ensinamento de muitas coisas que às vezes seria chato aprender de outra maneira. E aqui se torna tão natural lendo pequenas histórias, vendo exemplos, relações, analogias que os autores de provérbios fazem com coisas da natureza. E olha só, Salomão foi o principal autor e quando não escrevendo os próprios provérbios, ele foi provavelmente quem compilou, ou seja, quem organizou os livros da maneira como ele está hoje. Então, esse livro também data do século X a.C., quer dizer, 1000 anos antes de Cristo. E se nós já estamos no ano 2024, isso quer dizer que esse livro, esses ensinamentos, esses mandamentos já circulam, nas altas rodas dos sábios, das pessoas prósperas, dos judeus há mais de 3000 anos. E hoje, então, os capítulos 6 e 7. O capítulo 6 são advertências quanto a garantir o próximo, garantir no sentido de fiador. Olha, até isso o Provérbios nos ensina. Olha lá como ele diz: Filho meu, se serviste de fiador ao teu próximo, se com um aperto de mãos comprometeste por um estranho e ficaste enredado pelas declarações que saíram da tua boca, então és prisioneiro da tua própria palavra. Salomão quer dizer, se você já deu a tua palavra que você ia ser a garantia de alguém em algum negócio, em algum empréstimo, se você já deu essa palavra, se você já apertou as mãos, você já está enredado. Porém, ele diz assim, há uma maneira de você ainda tentar escapar disso. Vá com esse teu próximo, converse com ele, haja de maneira a... Ele vai utilizar até aqui na minha versão, importuná-lo.
ele vai dizer assim, olha, não durma até que você não resolva isso. E por último, ele vem dizer assim, livra-te desse compromisso como a gazela, ou seja, né, o cervo, tem o cervo e a gazela ali, aqueles, tipo um veado silvestre, né? Como a gazela das mãos do caçador, ou como a ave da armadilha que pode prendê-la. Então, ele vem aqui nos ensinar que se nós já demos a palavra, já está dada. Porém, há uma maneira de nós persuadirmos esse amigo, essa pessoa com a qual nos comprometemos como fiador e tentar desfazer esse acordo. Depois é a advertência, a entregar-se à ociosidade. Olha aqui a analogia que Salomão vem fazer acerca da pessoa que não gosta, não curte um trabalho, um trampo, né? Não gosta de trabalhar. Com a formiga, ele vem dizer assim, observe a formiga, ó preguiçoso, reflete sobre o trabalho que ela realiza e sê sábio. Mesmo não tendo um chefe, nem supervisor, nem comandante, armazena suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta seu alimento com toda a disciplina. Quer dizer, a própria formiga que não tem um líder, não tem um chefe, não tem um patrão ali na sua cola, faz tudo direitinho. Por que nós, seres humanos, não iríamos fazer isso? Trabalhar, guardar, ter uma reserva que seja financeira, uma reserva mesmo de mantimentos, né? Para uma adversidade que possa acontecer na nossa vida. Quando José foi vendido pelos seus irmãos ao Egito, né, uma caravana egípcia, ele ficou um tempo na prisão e depois ele foi o segundo principal homem do Egito, porque ele conseguiu decifrar um sonho do faraó, que era o seguinte, 7 vacas gordas saíam, né, para pastar, e vinham 7 vacas magras e devoravam aquelas vacas gordas. E a interpretação dele foi que teriam 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E o que José fez sabiamente? Ele reservou tudo o que ele pôde nessa época de fartura, para aqueles 7 anos de escassez ele vender mantimentos a todas as nações. Foi assim que José reviu seus irmãos, porque faltou comida em Israel. Os irmãos foram para lá para comprar comida e ele acabou os revendo, levou-os para lá e depois nós sabemos toda a história. Então, quando há fartura, não vou gastar só porque está tendo fartura, eu vou guardar, eu vou reservar para um momento que houver alguma adversidade. Pode ser que eu perca a minha saúde por um tempo e não consiga trabalhar, algum membro da minha família precise de ajuda. Então, aqui Salomão vem fazer essa analogia com a formiga, que mesmo ela não tendo chefe, nem supervisor, nem líder, ela consegue guardar e armazenar para quando ela precisa. A outra advertência é entregar-se à perversidade. Ele vem dizer assim, o caráter do perverso é maligno, caminha de um lado para outro murmurando atrocidades, aquela pessoa que só quer saber de espalhar contendas, de espalhar fofocas, de enganar o outro, de se fazer de vítima para obter resultados para a sua vida, para os seus negócios. Ele vai dizer, olha, isso, você se mantenha longe dessas pessoas. Por essa razão, sobre ele virá um golpe, né? Repentinamente acontecerá alguma coisa ruim com ele, como um golpe, e será completamente destruído sem qualquer apelação. Quer dizer, não vai ter misericórdia para ele. Por quê? Porque ele esteve todo o tempo tentando enganar, tentando se safar de talvez de alguma conta para pagar, enganar o outro, manter vantagem em cima do outro. Assim, então, a advertência para que mantenhamos distância dessas pessoas. E aí, ele vem falar também das atitudes que o Senhor reprova. E aqui na minha versão vem dizer assim, odeia e detesta. Gente, olha, 6 atitudes, ou melhor, 7, ele mesmo corrige aqui, que o Senhor odeia e detesta. São elas:
olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contendas entre irmãos. Essas 7 coisas Deus reprova, Deus detesta, Deus odeia, Deus abomina. Então, olha lá, vale a pena você ler esse capítulo 6 novamente, se você ainda não leu, e ter tudo isso em mente quando você estiver de frente, né, alguém que age dessa forma. Você já sabe que ali não é o seu lugar, que você pode se distanciar, porque ali é, com certeza, vacilo estar perto de uma pessoa assim. E por último, ele vem fazer advertências contra o adultério. Ele vem dizer, olha, presta atenção nos meus ensinamentos, tudo que eu vou te falar é porque eu quero o seu bem, falando como se fosse um filho. Ata esses mandamentos, esses ensinamentos, sempre ao teu coração, envolve-os junto ao teu pescoço e se distancia da mulher imoral. Não cobices no teu coração a sua beleza, nem te deixes seduzir por teus olhares. Olha só como é grave a pessoa quando ela se distancia da moral, da aliança que fez com o cônjuge, né? Aqui nós podemos ver tanto com homem como mulher. Na época em que Salomão escreveu, mesmo que acontecesse do homem seduzir ou ele também se deixar seduzir, geralmente a punição vinha sobre a mulher. Lembra quando Jesus estava na praia e chegaram homens com uma mulher que ia ser apedrejada? Eles estavam perguntando o que eles deveriam fazer com ela, que ela tinha sido pega em adultério. Ali ela era uma vítima também. E onde estava o homem que estava deitado com ela? Então, geralmente a punição era só para a mulher. E por isso que aqui eles escrevem nesse sentido, era cultural. Hoje não, hoje nós podemos ver que das duas partes acontece essa saída, né, essa brecha nos relacionamentos. E Salomão vem fazer essa advertência. E a advertência que ele faz aqui é assim: pode alguém andar sobre brasas sem queimar os próprios pés? Quer dizer, ali realmente é um lugar perigoso que você deve manter distância. Então, falou em casamentos, né? Falou em romper alianças ou não está muito certo o meu relacionamento, queria conhecer outra forma, caia fora porque é cilada, é caminhar sobre as brasas. E o Provérbios 7, a ideia central é ter sabedoria, é observar os ensinos que protegem de enganos. Aqui também Salomão vai falar de adultério, de relacionamentos íntimos fora do casamento. Olha só, também ele vem falar como se fosse um pai falando para o filho. Segue as minhas orientações e descobrirás a verdadeira vida. Quer dizer, quem repreende um ser que ama, um ente querido, é por amor. Nós vamos ver isso também lá na epístola de Paulo aos Coríntios. Na segunda epístola ele vem dizer, eu repreendi vocês por amor, eu tenho um amor fraternal zeloso por vocês. E aqui também Salomão vem dizer, olha, a repreensão é por amor. Então, zela pelos meus ensinos como cuidas da pupila dos teus olhos. Olha que preciosidade. Qual, né, uma parte que nós temos como hipersensível, que precisamos cuidar de tudo, claro, o nosso corpo, mas as pupilas dos olhos é, assim, um lugar que precisa, é um órgão, eu vou dizer assim, que precisa ser guardado a 7 chaves, porque muitas vezes, se nós perdemos a visão, a grande parte da nossa vida fica comprometida. Nós vemos que muitas pessoas conseguem ter uma vida normal ainda, desenvolvem outros sentidos e superam a visão, mas sempre a visão é algo que
ninguém quer perder. Não queremos perder nada do que Deus colocou no nosso corpo, né? Mas aqui, então, as pupilas dos olhos precisam, os ensinamentos precisam ser guardados como as pupilas dos olhos. Ele conta que ele estava de uma janela e ele viu um rapaz passando perto da casa de uma mulher que tinha o hábito de recolher rapazes para se deitar com ela. E Salomão estava observando, e esse rapaz, ele ficou ali andando para lá e para cá até que ela sai ao encontro dele. E daí Salomão vem falar que ela ofereceu a carne que ela tinha sacrificado como paz e comunhão, e que ela era uma pessoa que estava um momento na rua, outro nas praças, em cada esquina se detém à espera de vítimas. Ele coloca aqui esses rapazes que se deitavam com ela como vítimas dela. E quando eles se encontram, né, o rapaz e essa moça, ela vem falar que ela tem o leito dela já ornamentado com linho fino, que está esperando por ele. E ela também faz esse convite: vem, embriaguemo-nos com as delícias da sensualidade até o amanhecer. E Salomão continua: e ele, sem refletir, quer dizer o rapaz, né, sem refletir, no mesmo momento a seguiu, como boi levado ao matadouro, ou como cervo que corre em direção à emboscada. Olha só, ele está falando aqui de uma pessoa que já tinha o hábito de ter esses relacionamentos assim. E ele vem dizer que a casa dela é uma trilha que conduz precipício abaixo, rumo ao inferno, à morada eterna dos mortos. Essa advertência, então, é para aquela pessoa que sutilmente se deixa levar por olhares, por beleza, por palavras sedutoras, sem refletir nas consequências depois. E ele diz assim: não permitas que teu coração se desvie para o caminho da mulher imoral, nem vagues desorientado pelas trilhas dessa pessoa. Lembrando que aqui nós podemos pensar nos dois gêneros, né? Tanto homem como mulher, que há essa sedução, tanto de um como de outro. Mantenhamos-nos nos ensinamentos de Provérbios, nos ensinamentos de quem há 3.000 anos já escrevia coisas tão atuais. Como diz um pregador, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E vamos lá para o nosso capítulo 2 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Eu já falei com vocês, mas eu vou relembrá-las de que as cartas de Paulo, na verdade, foram 4 cartas, 2 se perderam. Por isso que muitas vezes nós vamos ler alguma passagem e Paulo vai fazer referência a alguma coisa que nós não temos conhecimento. É por conta dessas cartas que se perderam. E aqui acontece um fato desse, porque provavelmente Paulo cita aqui alguma carta que ele já havia escrito e que nós não temos conhecimento. E os estudiosos dizem assim: tá, e se essas cartas forem encontradas, elas serão colocadas na Bíblia, entrarão para o cânon? A resposta é não, porque se elas não entraram no cânon antes, é porque Deus não queria que elas entrassem. Então, mesmo que elas forem encontradas, elas vão continuar sendo textos apenas de apoio e não textos canônicos. Então, o meu ponto 1 é: a repreensão é manifestação de amor, aquilo que nós estávamos falando há pouco ali no Provérbios, né? E aqui Paulo vem falar que ele havia falado que ia visitar os coríntios 2 vezes, mas que ele não pôde ir, mas que ele ficou entristecido com algum caso que estava acontecendo ali. E os estudiosos fazem referência àquele caso do rapaz que estava se deitando ou morando, namorando ou vivendo maritalmente com a madrasta, que era a esposa do seu pai, que Paulo havia pedido para que os coríntios expulsassem ele do meio da igreja e etc., do meio das pessoas, dos cristãos, né? E aqui provavelmente é isso, porque ele diz assim,
que ele escreveu tudo o que ele escreveu, mas que ele ficou entristecido, ele escreveu com lágrimas, ele estava profundamente triste por ter que tratar os irmãos daquela forma. Ele diz assim, olha, infelizmente precisou tomar essa posição, mas na verdade eu queria saber se vocês eram mesmo obedientes, se vocês iam fazer tudo o que eu tinha pedido. Ele diz assim, quanto a todos vós, eu estava convencido de que a minha alegria é a de todos vós, porquanto vos escrevi em meio a grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para constrangê-los, mas para que soubessem como é profundo o amor fraternal que alimento por vós. Se um de vós tem causado tristeza, não tem entristecido somente a mim pessoalmente, mas em parte, para não ser severo demais, isso entristecia a todos vós. Olha só. Então houve algum caso ali na igreja, que provavelmente é esse caso de que esse rapaz estava se deitando com a madrasta e Paulo pediu para que ele fosse separado da igreja. E os membros ali ficaram tristes com o pedido de Paulo, porque, ora, o evangelho não é perdão, mas quando não há arrependimento, provavelmente esse rapaz não tinha apresentado arrependimento nem nada, Paulo pediu que ele fosse afastado. E ele vem aqui manifestar essa tristeza, provavelmente ele repreendeu os coríntios em alguma outra carta e eles não gostaram, ficaram tristes. Aqui mais para frente ele vai citar Tito, que ele estava esperando Tito chegar para receber notícias dos coríntios. Então é uma situação delicada que Paulo resolveu por carta, provavelmente foi lá pessoalmente e ficou essa situação difícil que ele está tratando aqui agora. Agora, todavia, deveis perdoar essa pessoa e encorajá-lo para que não seja dominado por amargura excessiva. Paulo estava preocupado que esse rapaz, né, que essa pessoa que tinha sido separada desses irmãos, que ela ficasse depressiva, que ela ficasse com amargura. Talvez ela viesse a rejeitar o evangelho por conta dessa situação. Quantas vezes nós vemos pessoas que saem de denominações chateadas com o pastor, chateadas com o padre, chateadas com algum irmão e acabam se afastando do evangelho, e não é isso que Paulo queria aqui. Ele diz assim, portanto, insisto convosco que confirmeis o vosso amor fraternal para com ele. Paulo não só queria que os coríntios perdoassem essa pessoa, como também que eles voltassem a conviver, que eles manifestassem o amor por essa pessoa. Lembrando que nem sempre que nós perdoamos é possível nós voltarmos a conviver com essa pessoa. Mas o perdão é manifestação de amor, gente. Não precisa ir lá na casa da pessoa, sentar, comer junto, voltar a sair, não. Eu dou o exemplo sempre para vocês da minha mãe. A minha mãe nunca foi uma mãe ruim para mim, mas por causa da situação que eu vivenciei na minha infância, eu tinha um relacionamento doentio com a minha mãe, que eu descobri há pouco tempo atrás. E qual foi a minha decisão, a minha decepção primeiro, quando eu decidi perdoá-la, que na primeira vez que eu fui conversar com ela novamente, veio todo aquele diálogo doentio que nós tínhamos, e eu pensei assim, cara, não é assim, eu já não perdoei. Mas depois, sozinha, eu fui ter a noção de que perdão precisava ser exercício. Perdão é exercitar o amor por alguém de alguma forma. Se você não tem mais convivência com a pessoa que você precisa perdoar, você precisa orar, você precisa fazer reflexões acerca do que aconteceu. Se for o caso, mandar mensagem. Se for o caso, você até encontrar para colocar tudo em pratos limpos, como diz, né? Mas não voltar a conviver, vai ser o relacionamento que vai dizer se isso é possível ou não. Mas aqui Paulo está dizendo, olha, insisto convosco que confirmeis o amor fraternal para com ele. Então não era só perdoar, era manifestar o amor. Daí Paulo vem na sequência e dizer assim,
Ah, tá, gente, eu esqueci de falar do ponto 2, que era perdoar e amar para que o mal não se fortaleça. Era disso que eu já falei aqui. E o ponto 3, a verdade na pregação de Paulo. Depois que Paulo disse isso, e ele vem reforçar que o perdão aqui era importante, porque para não fortalecer o mal, para que ele vem dizer para que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, quer dizer, aproveitar-se dessa situação de mágoa, de rancor e viesse fazer alguma coisa, porque Paulo diz assim: pois não ignoramos as suas artimanhas, quer dizer, é possível que ele tente essa brecha para fazer alguma coisa. Então vamos já perdoar, manifestar amor para que nada aconteça. E por fim ele vem dizer da verdade que ele prega. Ele fala: olha, eu estava lá em Troade e eu estava ansioso para ver Tito. Acham os estudiosos que Tito tinha ido visitá-los, porque há uma referência de Paulo de que Tito iria para lá. E daí ele vem dizer: olha, eu não encontrei Tito e eu fiquei angustiado. Tinha se aberto uma porta importantíssima do evangelho lá em Troade, porém eu estava aflito, angustiado, e eu deixei todos lá e fui para Macedônia a fim de me encontrar com Tito. Em outras versões vai dizer: para saber notícias de vocês. Então Paulo estava querendo saber o que tinha acontecido com os coríntios e era Tito quem tinha essa resposta. E ele vem falar assim: olha, então eu fui para lá e me encontrar com Tito na Macedônia e deixei Troade como estava. E por fim ele vem dizer: ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus. Quer dizer, eu não estou pregando a palavra de Deus por pregar. Eu não estou vendendo, comercializando a palavra de Deus. Eu estou anunciando a Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. Quer dizer, por isso que eu me senti à vontade de deixar Troade e ir ao encontro de Tito na Macedônia, porque eu precisava urgente de algumas notícias e eu estava aflito e eu não conseguia ficar ali pregando como se nada estivesse acontecendo. E ele diz: eu não sou mercenário. Ele diz nós, referindo-se aos apóstolos, nós não somos mercenários da palavra de Deus, nós pregamos com sinceridade. Olha que belo da parte de Paulo fazer essa fala com os coríntios. E eu sou grata por você ter ficado até aqui nesse vídeo e também ser grata pela compreensão por eu não estar fazendo esse vídeo como live. Hoje, que é uma segunda-feira, seria dia de fazer live ao vivo às 19h30 lá no meu perfil no Instagram, mas por motivos pessoais eu não irei conseguir estar às 19h30 disponível. E como Paulo, eu estarei angustiada, eu estarei esperando pela chegada da minha filha. Eu quero estar em paz, esperá-la, né? Faz alguns meses que eu não a vejo, e esperá-la com paz e com as coisas que ela gosta de receber quando ela chega aqui em casa. Mas amanhã, terça-feira, dia 10/9, com a graça de Deus, eu estarei ao vivo no meu perfil no Instagram às 19h30. Espero você lá. Tchau, até mais!